Olá, meus amigos queridos, aqui estamos mais uma vez em mais um episódio diários da Comunhão Espírita de Brasília. E é com muita alegria que nós estamos aqui, né, nesse episódio, mesmo sem a nossa querida companheira de trabalho, minha querida Claudinha, minha amiga querida, que não está aqui, mas que a gente vai mandar todas as vibrações boas para que ela volte logo, que esse trabalho dela tá que tá. Mas vamos lá. Estamos aqui com o nosso livro Convites da Vida, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse livro maravilhoso, né? Que toca lá no cerne da questão, nos convidando à mudança, à transformação. Então vamos lá. Hoje, no capítulo, na lição 4, convite ao bem. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. A problemática do sofrimento humano na atualidade pouco difere das velhas injunções que vêm anatematizando o homem e, por cujo meio o espírito expunge os equívocos e ascende a pouco e pouco na direção do infinito. Enxameiam em todo lugar multidões de padecentes, experimentando amargura sem nome, sobre o guante de inenarráveis condições de miséria orgânica, social e moral. Não apenas nas colossais metrópoles modernas em que se aglutinam milhões de criaturas, mas também nas pequenas cidades, nos insignificantes burgos, nos campos. Palácios suntuosos e choças misérrimas diferem na paisagem arquitetônica, igualando-se frequentemente nas estruturas daqueles que os habitam. Isso porque o sofrimento independe das condições externas, sempre transitórias e de pouca valia. As necessidades reais que engendram a aventura como um infortúnio sempre decorrem do espírito. Por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano com o indispensável sustento imediato para a vida honrada em condições de dignidade, o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. Espaze misericórdia pela estrada por onde segues, estendendo o socorro geral, simultaneamente esclarece e consola, para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em gleba feliz pelo tempo futuro afora. É uma lição linda e profunda, né? De convite ao bem. E ela começa com a regra áurea, né? O que é a regra áurea? Aquela que Jesus nos fala, né? É uma regra antiga que já vem também de outros luminares, de outros pensadores e sábios da antiguidade, e Jesus reitera, né, dando o seu toque: faça ao outro aquilo que gostaria, né, que o fosse feito da mesma maneira que lhe fosse feito. Então, essa regra de fazer ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos, ela é importantíssima. Por quê? Quando nós, né, nos colocamos no lugar do outro, no sentido de compreender o outro, de ter empatia pelo outro, de não ser somente aqueles, porque nós temos uma tendência, né, meus irmãos queridos, de muitas vezes só apontar, né? Apontar aquilo, como diz Joana aqui, né? A gente aponta o dedo mostrando as dificuldades, as questões morais, né? Aqui ela fala os padecentes morais, estão em todos os lugares, a miséria orgânica, social e moral. E nós muitas vezes apontamos para a miséria de todas as, como se nós fôssemos superiores, não é assim? E o que convite é esse? De nós olharmos, compreendermos o outro. Claro, não, compreender não significa que nós tenhamos que
corroborar com aquilo que é errado. Não, não é isso. Mas no sentido de observar aquele outro e estender a mão quando possível, né, sempre que possível, como nos diz aqui, né, de não auxiliar, cuidar do outro, ajudar de todas as formas. Eh, Aqui o que que ela fala, muito interessante, ó: "Por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano, com o indispensável sustento imediato para a vida honrada, em condições de dignidade, o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo, de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de todas as ordens". Então, muitas vezes nós também deixamos tudo ao cargo, né, do outro ou lá do Estado, e nós nos abstemos de muitas vezes fazer a nossa parte, por menor que seja, né, por menor que seja, fazer o bem, colocar no lugar do outro. Muitas vezes nesse sentido de olhar aquele outro com um olhar do amor. Tem uma oração que é muito linda, que eu gosto de fazer e de manhã, que é a oração do amanhecer, onde uma parte ele fala que para que a gente veja, né, cada um com o teu olhar. Quando a gente busca olhar o outro, não com o nosso olhar ainda de aprendizado, mas buscar o olhar, né, de Deus, do Pai, buscar compreender, entender que cada um está no seu processo e fazer a nossa parte, que é fazer o bem sempre. É bem sempre. Não é só no limite de todas as forças, como nos diz o Livro dos Espíritos, é fazer sempre bem. Porque muitas vezes, como diz também uma das questões do Livro dos Espíritos, né, o mal ainda prevalece por conta do silêncio dos bons. Então, vamos fazer o bem, meus irmãos, sempre que nós possamos, lembrando que cada um daqueles que passam por nós são um outro eu, e esse outro eu é um ser que também é filho de Deus, e também tem as potencialidades divinas, mesmo que elas estejam ofuscadas pelas sombras, né, da dor, da revolta, da ignorância. Então, esse é mais um convite de Joana e de Jesus, lógico. E é isso. Até a próxima.